Olá, meus amigos e minhas amigas. Eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, usem a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, tudo que você aprendeu sobre o Jardim do Éden está prestes a cair por terra neste exato momento, pois através deste vídeo você entenderá o mistério oculto por detrás do Jardim do Éden. Por isso, me acompanhe justamente através da leitura do livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 22, aonde está escrito: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Guarde bem essas palavras: Adão se tornou conhecedor da verdade. E no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículos 32, disse Cristo: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A pergunta que se levanta é: após Adão ter se tornado como Deus, conhecedor do bem e do mal, em outras palavras, após Adão ter se tornado conhecedor da verdade, Adão foi liberto exatamente do quê? Você sabe a resposta? É mais simples do que se pode imaginar. Adão foi liberto do Jardim do Éden, pois o Éden era a prisão de Adão. Isso te escandaliza? Contrariou a sua fé? Sim, por certo que sim, pois esta é uma revelação do Espírito, e os assuntos espirituais contrariam a realidade da carne. Veja bem, Adão, ele não foi expulso do Jardim do Éden, mas sim liberto do Jardim do Éden, pois a condição para se estar no Jardim do Éden é que Adão deveria permanecer cego e nu. Mas quando os olhos de Adão se abriram, conforme consta no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7 diz: Então foram abertos os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Então, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 23, nós vemos: Então, o Senhor Deus, pois, lançou Adão fora do Jardim do Éden. Isto é uma metáfora, uma linguagem simbólica. A condição para Adão permanecer no Éden, aprisionado no Éden, é que ele deveria permanecer cego, incapaz de se reconhecer através do Espírito. Pois a cegueira de Adão e a nudez de Adão é o símbolo referente à natureza humana da carne. Por isso nós vemos no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 47, Paulo afirmando: o primeiro homem é da terra, o segundo homem é senhor do céu. O primeiro Adão pertencia ao Éden, porém o segundo homem pertence ao céu. A primeira condição humana é a cegueira, é a nudez, é quando o homem se reconhece somente através do corpo. Esta era a condição de Adão. Para ele permanecer no Jardim do Éden, ele deveria se reconhecer somente através do corpo. Mas quando Adão passou a se reconhecer através do Espírito, ele se tornou livre para ascender ao céu. Esta é a minha e a sua história, pois aqui é o Éden. Quer que eu prove? Sim. Claro que eu vou provar. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 18, disse o Senhor: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. O mesmo conselho que foi dado pela serpente, Deus está dando exatamente a nós, através do livro de Apocalipse. Deus está afirmando que nós se encontramos nu e que nós se encontramos cegos. E a condição para ascender ao céu é que você venha despertar do Espírito de Cristo na carne. Pois o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. A carne e o sangue não entram no céu, mas o Espírito sim. Então, assim como Adão, você se encontra preso no mundo dos mortos. Pois é exatamente isso que significa este lugar. Aí você vai afirmar: mas Adão estava sozinho com Deus no Éden. Nós não nos encontramos sozinhos com Deus neste lugar. Quem te disse isso? Com quem exatamente você aprendeu? Desde que você nasceu, é só você e Deus aqui, no reino dos céus, no Jardim do Éden, que é a sua mente. É só você e Deus quem se encontram aqui no seu Jardim do Éden. Repito, você está sozinho com Deus, no seu Jardim do Éden, que é a sua mente, através dos seus pensamentos,
através da sua consciência. É só você e Deus no seu mundo. Esse é o seu jardim do Éden. E para você ascender ao céu, você precisa se tornar conhecedor do bem e do mal. Pois a partir do momento que você se tornar conhecedor da verdade, que você não é o corpo, mas sim o espírito tendo uma experiência inconsciente através do corpo, você estará livre para sair do seu jardim do Éden, para assim retornar ao lugar da onde você primeiro saiu. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Guarde bem essas palavras. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Porém, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 20, disse Cristo: e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A mesma descrição, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isso significa que você e Deus são uma única pessoa. Prova disso aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 6 e 8, disse Paulo: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto. Mas que diz? Que a palavra, que é o Verbo, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se o Verbo, que é a palavra, que é Cristo, que é Deus, se encontra em você, é porque você é Deus em manifestação, pois os três são um só. Não há como negar essa verdade. Por isso que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo, que é Deus em manifestação. Também nós vivemos, nos movemos e existimos através do Verbo, ou seja, através da consciência. Pois a consciência de ser é Deus em manifestação. Pois a palavra se encontra na consciência, que está aqui, que é os céus, que é o seu Éden. Pois você e Deus são um só desde o princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio estava Deus com Adão, e Adão e Deus eram uma única pessoa. Mas Adão se encontrava cego, incapaz de reconhecer esta verdade. Talvez seja este o seu caso. Você está cego, incapaz de se reconhecer através da pessoa de Deus, mesmo tendo sido Deus que tenha se feito carne. Pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne. E no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus. Pois no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todos nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós. Uma única verdade, uma única vida, se desdobrando no espaço-tempo. Então, assim como Adão, Deus te dá um conselho, que você adquira conhecimento para discernir esta verdade, para que os seus olhos possam se abrir e dessa forma você possa perceber que o corpo é a nudez do espírito. Por isso diz nas Escrituras que nós devemos nos revestir da pessoa de Cristo. Sim, quando isto que é mortal se revestir da incorruptibilidade, a incorruptibilidade é exatamente Cristo. Quando Adão se revestiu da pessoa de Cristo, ele pôde retornar ao reino dos céus. Este é o seu caso. Desperta, tu que dormes. Tu não és o corpo, e sim o Espírito de Deus tendo uma experiência inconsciente através do corpo.